Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós teremos uma aula aqui atendendo a pedidos e atendendo a pedidos nós vamos falar sobre o tema do Privacy by Design, by Default, o que isso tem a ver com LGPD, GDPR e como isso implica a nossa vida nos nossos projetos. O conceito de privacidade por design e por default, ele está definido tanto na Lei de Proteção de Dados quanto na GDPR. E na Lei de Proteção de Dados, naquele famosíssimo artigo 46, que menciona sobre as necessidades de os agentes de tratamento adotarem medidas de segurança, técnicas e administrativas para proteger os dados, um artigo que nós já falamos a respeito dele várias vezes. O parágrafo 2º desse artigo menciona que essas medidas de que trata o caput do artigo têm que ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até sua execução. O que significa isso? Significa que nós precisamos pensar nisso desde o início de um projeto. Não é que a gente vai lá, pensa em fazer uma coisa, chega no final, você chega à conclusão, puxa vida, não pensei na privacidade, não vai dar certo. Né? Justamente o conceito de privacidade por design e por default é para nos levar a pensar que nós precisamos tomar isso em consideração desde o princípio. E pode ser qualquer coisa que passe na nossa cabeça. Olha, eu vou fazer aqui, criar um sistema, uma aplicação nova, eu vou fazer uma campanha de marketing, vou colocar um produto novo no mercado. Qualquer coisa que você pense, você tem que levar a privacidade como uma premissa básica. É disso que se trata esse conceito. É claro que a lei LGPD ela não vai explicar de uma maneira assim detalhada quais são essas tais medidas técnicas de segurança e administrativas, porque como nós estamos falando aqui de desenvolvimento de tecnologia, qualquer coisa que a gente colocar, engessar dentro de uma lei, logo mais vai ficar obsoleta. Então, provavelmente, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando for falar e detalhar, regulamentar a lei, talvez ela venha aí com algumas medidas mais específicas, algumas certificações, enfim, deve vir aí alguma diretriz por parte da Autoridade Nacional de quais seriam essas medidas técnicas e de segurança que cumprem com o Privacy by Design, by Default. O conceito também está na GDPR, que é o Regulamento da União Europeia, como vocês sabem. No artigo 25, itens 1 e 2, é falado a respeito disso, que o responsável pelo tratamento deve aplicar tanto no momento da definição como no momento do próprio tratamento, essas medidas. E no item 2 ainda fala sobre a questão de minimização, ou seja, assegurar que só sejam tratados os dados para finalidade específica, obrigação aplicando-se à quantidade dos dados, extensão do tratamento, prazos de conservação e acessibilidade, ou seja, é o mesmo sentido, não é só durante o tratamento, é desde o princípio, desde quando você define que vai haver uma operação de tratamento, você logo precisa pensar sobre a privacidade, tá? E aí, muitas pessoas têm essa dúvida do porquê que isso daí, afinal de contas, é necessário. E, na verdade, eu tenho esse livro, o Tratado de Proteção de Dados Pessoais, é um livro excepcional, um dos melhores livros que existem sobre diversos temas, né, de privacidade e proteção de dados. E tem um capítulo que foi escrito aqui pelo Ronaldo Lemos e Sérgio Branco, e ele dá esse conceito que é muito interessante. Proteja-me do que eu quero. Por que proteja-me do que eu quero? As pessoas hoje em dia, elas estão dispostas a trocar qualquer coisa pelo fornecimento de dados. Então, a gente tem desde pessoa que não lê nenhuma política de privacidade, não se importa de compartilhar os dados com quaisquer terceiros que sejam, mesmo que ela não saiba, não se importa de compartilhar dado sensível ou de disponibilizar sua geolocalização. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que elas estão dispostas ali a usar uma aplicação, um serviço, mediante qualquer condição. E o Privacy by Design by Default, ele acaba protegendo de maneira proativa esses titulares, esses usuários que acabam sendo um pouquinho mais desavisados e não se preocupam em ir lá e fazer as suas próprias configurações. Isso daqui seria uma atitude proativa de quem configura, de quem cria essas aplicações, serviços, sistemas, ou seja, qualquer coisa que envolva tratamento de dado pessoal.
E aqui nós vamos falar um pouco sobre o conceito de cada uma das coisas, né? O Privacy by Design, ou privacidade por design, é quando você inclui na arquitetura da tecnologia as ferramentas e instrumentos da proteção da privacidade. Essa proteção de dados orienta o produto e serviço que é criado já prevendo certos controles. Então é um pouco aquilo que eu disse. Você não faz um sistema e no final pensa na privacidade. Você pensa na privacidade tendo isso como uma premissa, um pré-requisito básico do desenvolvimento, você trabalha a partir daí. A probabilidade disso daí sair muito mais certo no final é bem maior. E quando a gente fala no default, significa que a configuração ela deve levar em conta as necessidades de privacidade como condição primária. Então, exemplo, você disponibiliza uma configuração de privacidade que já favorece o titular de dados nesse sentido. Na semana passada, nós estávamos conversando sobre lá o gerenciamento de cookies. E aí eu falei para vocês, olha, vamos deixar configurado da seguinte maneira. Os cookies que são exclusivos de navegação, sem os quais o camarada não consegue usar a página, vamos deixar eles lá como um opt-in. Todos os demais... geolocalização, compartilhamento com terceiros, marketing, qualquer outra coisa, vamos deixar configurados com opt-out. Isto é o privacidade por default. Ou seja, você configura o serviço de uma maneira que a privacidade está sendo respeitada em primeiro lugar. E se o titular de dados quiser ter uma experiência diferente, ele vai lá e proativamente configura as preferências de uma maneira diferenciada. Nós agora, nos tempos de pandemia, usamos esses aplicativos para fazer várias reuniões, né? É muito comum a gente usar os aplicativos de reunião. Então, se você reparar, quando você entra, cria uma conta nova lá num desses aplicativos, ele te fala, a partir desse momento, sua câmera vai ser utilizada. Você permite que a imagem, a sua câmera seja acionada? E você tem que dizer que sim. Porque se você disser que não, você vai fazer as reuniões ali sem, no entanto, ter a imagem por câmera. Isso é o Privacy by Default, ou seja, a configuração feita em respeito à privacidade, cabendo ao titular de dados uma ação proativa que deixe muito claro, olha, estou concordando em fazer a coisa X, tá? É a configuração, portanto, que favorece a privacidade do titular, seria o by default, ok? Isso daqui é uma coisa que está muito na literatura, em tudo que é da privacidade e proteção de dados. Está em todas as certificações, está em todos os livros, em todos os tratados. Essa Anne Cavoukian, que é uma comissária de proteção de dados no Canadá, ela escreveu lá um artigo onde ela criou esses princípios norteadores que hoje todo mundo utiliza para falar sobre essa questão de Privacy by Design by Default. Então, o que seriam os 7 princípios? Medidas proativas e preventivas, não reativas. Já falamos, nós temos que pensar nisso antes, da mesma forma a privacidade como default, que eu também já expliquei. A privacidade inserida no design, na arquitetura do sistema e nas práticas do negócio. Ou seja, sempre primeiro nós vamos respeitar a privacidade para depois atingir os nossos outros objetivos, nunca passando por cima dela para atingir os objetivos. Isso é muito importante. Funcionalidade completa, resultado benéfico. Isso é conhecido como não soma zero. Até coloquei aqui entre parênteses porque não está escrito especificamente assim. Mas o que significa isso? Que nós precisamos ser criativos a um ponto em que nós não deixamos de construir um sistema ou uma aplicação porque ele viola a privacidade. Nós pensamos em uma maneira de oferecer aquele produto ou serviço ao titular de dados, respeitando a privacidade. A gente tenta fazer com que as duas coisas sejam observadas, porque nós não vamos deixar de produzir coisas ou de criar aplicações e sistemas que beneficiam a sociedade, mas vamos fazer isso observando as questões de privacidade. Você não vai deixar, falar assim, eu abro mão da minha privacidade por uma questão X. Não. Você tem aquilo e ainda tem respeitado ao mesmo tempo a sua privacidade. Seria esse o conceito de não soma zero. Segurança de ponta a ponta, ou seja, desde o princípio você faz a coleta de dados até o momento que você faz o descarte do dado. Durante todo o tempo em que se usa aquela aplicação, a segurança da informação precisa ser observada. Visibilidade e transparência, precisamos informar ao titular de dados o que está sendo feito dos dados, toda aquela história que a gente já conhece. Olha, se eu vou compartilhar com terceiros quem são,
Se eu vou usar geolocalização, para que finalidade, o que é que eu vou fazer, e deixar isso tudo muito claro com aquela bendita opção de ele aceitar, dar o opt-in dele quando a coisa for mais invasiva à privacidade deles. E naturalmente, privacidade nossa, né, de todos que somos titulares, aliás. E, por fim, o respeito pela privacidade do usuário. Esses são os 7 princípios que estão lá na literatura, digamos, da Anne Cavoukian. E aqui, ainda nesse mesmo livrão, né, no Tratado de Proteção de Dados, dentro desse mesmo capítulo, eles comentam a respeito desse artigo também publicado pelo Jonas Valente, nesse Privacidade em Perspectivas da Lumen Juris. Está, né, comentado aqui um trecho de um livro dentro do outro livro, por isso eu estou dando todos os créditos aqui. Eu achei muito interessante porque o Jonas aqui também traz algumas estratégias básicas, né, para que a gente possa respeitar o Privacy by Design by Default, ou seja, minimização dos dados, coleta restrita ao mínimo possível, a inter-relação dos dados não deve ser publicizada, o processamento tem que ocorrer em compartimentos separados, né, seria a separação, agregar, dados devem ser processados com alto nível de agregação e o mínimo de detalhes, informar, transparência, os sujeitos devem ser informados do processamento de suas informações, controle sobre a coleta e tratamento de dados aos titulares, ou seja, aquela possibilidade dele ter a informação do que é, de com quem compartilha, enfim, que sejam dados a ele todos os direitos que a LGPD outorga aos titulares de dados. Fiscalização e aplicação, as políticas de privacidade devem ser reais e devem estar conectadas com as exigências legais, podendo ser fiscalizadas. E a demonstração, controladores devem poder demonstrar o respeito às políticas de privacidade e aos requisitos legais. Coisas que também nós já falamos de maneira exaustiva aqui, né? Não adianta você estar compliance, você precisa ser capaz realmente de ser fiscalizado e demonstrar que você está, isso é muito importante dentro dos projetos. Fundamentalmente, o que a gente busca aqui? Confiança. O titular de dados que baixa um programa, um sistema, uma aplicação, que vai participar de uma campanha da nossa empresa, sabe que ele pode confiar. Sabe que nós faremos um trabalho observando primeiramente a sua privacidade. Sabe que todas as configurações estarão feitas de maneira a favorecê-lo. Isso daí é a mais-valia, né? Isso é o que conta mais dentro dos projetos, além da questão de a gente ter que se adequar, para além do custo, né? O que mais que a gente consegue conquistar quando a gente persegue esse tipo de coisa? É nada mais, nada menos que a confiança dos titulares de dados. E aqui eu tô achando interessante porque mais recentemente eu tenho visto, eu até na semana passada ou retrasada, agora não me recordo, falei com vocês sobre uma notícia que saiu no Valor Econômico do presidente da NPD, falando que esse era o ano da fiscalização, e o Valor Econômico, na sexta-feira passada, dia 21 de janeiro, publicou de novo uma notícia falando sobre a LGPD, bem interessante, dizendo que as empresas que optaram por fazer já os projetos estão vendo o retorno do investimento, né? Então, aqui dentro da notícia, você vê que para cada $1 investido, segundo esse estudo, em privacidade e proteção de dados, o retorno é de R$ 2,70. Isso ratifica isso que eu venho falando para vocês, que sim, claro que existe um custo, claro que existe um investimento, claro que existe tempo, existe dinheiro, existe muita coisa, mas existe também um retorno. E essa questão da confiança que eu mencionei para vocês aqui relacionada ao Privacy by Design é um dos retornos que se vê, porque a empresa mostra a preocupação dela com os titulares de dados. Falando um pouco aqui sobre a questão dos nossos projetos mesmo no dia a dia, como que a gente aterriza essa questão do Privacy by Design by Default dentro de uma operação de uma empresa? Naquelas plataformas de governança de privacidade que eu comentei com vocês, nós temos módulos ali que são de assessments que podem ser customizados e geralmente antes de qualquer pessoa de desenvolvimento de aplicações ou qualquer pessoa de marketing começar uma campanha, nós disponibilizamos um link para que a pessoa preencha este assessment. Esse assessment ele vem ali configurado com várias perguntas que a pessoa tem que desenvolver, tem que responder em relação àquela aplicação, serviço, produto, campanha, o que quer que seja que ela
esteja fazendo, que levam a pessoa a pensar sob o ponto de vista de privacidade. É claro, essas pessoas, nós estamos falando aqui de projetos em grandes empresas, portanto a pessoa já passou por uma fase de conscientização, ela já tem uma ideia maior sobre a questão da privacidade, mas ela é convidada a pensar a respeito das questões de privacidade no desenvolvimento do que ela está fazendo, responder essas questões, e no momento em que ela não consegue responder a essas questões, ela leva essas situações aos comitês de privacidade, de maneira que esses projetos acabam sendo controlados sob esse ponto de vista de privacidade desde o princípio, com as pessoas que são as diretamente envolvidas no desenvolvimento. E aí, se for um grupo, se tiver gente de tecnologia, de TI, de DevOps, mais marketing, mais produto, mais isso, mais aquilo, todas essas pessoas acabam recebendo esse questionário para responder. E é dessa forma, com o preenchimento desse questionário, que a gente pode verificar se existem riscos, se estão sendo respeitados os princípios básicos, e quando isso não acontece, tomar as medidas necessárias para mitigar, pensar se o produto vai ser desenvolvido daquela forma ou não. Ou seja, isso aí acaba acontecendo no âmbito do desenvolvimento e não só lá no final. O negócio de deixar para o final, a gente tem visto que causa certos problemas. Quem de vocês me acompanha no Instagram também, onde eu faço mais posts com mais frequência, praticamente todo dia, tem um caso que está rolando até de uma lei agora para tirar de circulação o Pix, que é um serviço super legal, né, que todo mundo utiliza para fazer transferências bancárias, mas que não foi pensada na questão da segurança ali, inclusive a segurança física, né, dos usuários. Ali não existe um sistema antifraude para você poder reverter Pix enviado, ali não existe um sistema que limita o saque a partir de determinados horários, e isso tudo foi criando nas grandes cidades, esses sequestros relâmpago por causa de Pix, foi criando uma situação de insegurança, inclusive física dos usuários, porque foi desenvolvida uma aplicação muito legal, mas não se pensou em segurança, em sistemas antifraude, ou seja, não teve privacy by design, by default, desde a concepção do produto. E é isso que dá. Acaba depois dando problemas seríssimos e a gente acaba tendo um prejuízo, porque as coisas acabam tendo que ser modificadas para restaurar a questão da privacidade e, nesse caso, até mais grave, da própria segurança dos titulares de dados. Ok, meus queridos, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre Privacy by Design by Default. Foi uma aula pedida, então se vocês tiverem outros pedidos de temas que vocês estão precisando saber ou estão interessados, deixem para mim lá no meu Instagram. Eu espero vocês na próxima semana. Deixe um like nesse vídeo. Beijo enorme e muito obrigada por estar me acompanhando por aqui.